As 17 pessoas que você disse que estavam sendo investigadas, inclusive a dona Solange, as irmãs, elas já estão todos, então, fora da penitenciária e todos a caminho do fórum para que ali conheçam direitinho quais são as medidas cautelares que são impostas. E lembrando que se eles descumprirem alguma delas, é cadeia de novo, né? Tem que lembrar muito bem isso, até porque no dia 9 de setembro, vale a gente lembrar, a Deolane Bezerra, ela conseguiu um habeas corpus, mas ela acabou descumprindo medidas cautelares. Falou com a imprensa, chegou na época a dizer que a prisão dela era uma prisão criminosa e chegou a postar em uma rede social, o que não era permitido diante das medidas cautelares que foram colocadas ali naquele habeas corpus. Por isso mesmo, é muito importante ela ficar atenta a essas medidas no momento em que vai assinar esse termo aqui no fórum, na região central do Recife, porque em caso de descumprimento, ela pode voltar para a prisão. É importante, Kátia, a gente falar também o seguinte: lá atrás, no dia 9, ela ia cumprir prisão domiciliar, justamente porque tem uma filha pequena, então a Deolane Bezerra ia ser monitorada com uma tornozeleira eletrônica. Agora, nessa decisão que beneficia a influenciadora e outros 17 investigados, não vai ser necessário o uso do equipamento, porque, na verdade, a prisão preventiva foi revogada agora pela Justiça. Bom, Kátia. quer dizer, a investigação continua, a gente sabe que ainda tem muita gente na verdade, ser investigada. Aos poucos, essa investigação, o doutor Francisco já tinha explicado para a gente, vai mudando não só de Recife para São Paulo, mas para os outros estados também. Cada região faz a sua investigação, depois se une as investigações todas para chegar a um denominador. E lembrar que ela não foi inocentada, gente, nem nenhum dos 17 envolvidos, né? Nem ela, nenhum dos 17. Foram, assim, feitas averiguações, foram feitas buscas nas casas de todos, de computador, de celulares, de bloco de notas e tudo mais, e a investigação continua, só que agora eles podem ficar pelo menos esse tempo em liberdade. Qualquer informação a mais, por favor, chame a gente, tá, Mark? Obrigada mais uma vez. Valeu, Kátia. A gente está aqui, inclusive, na entrada do Recife, na BR-232, acompanhando, esperando, na verdade, a passagem do comboio, que deve estar passando por aqui por volta de uma hora e meia. E aí sim a gente vai seguir para o fórum para acompanhar também a assinatura desse termo, Kátia. Agora, cuidado com o acostamento, menino. Acostamento não dá pra gente ficar, não, porque é um perigo só, viu? Não. Um beijo pra você. Fica com Deus. Beijo, viu? E boa sorte com os fãs das fotos. Os fãs podem tirar foto com ele também, os fãs da Deolane. Agora, vou falar uma coisa para vocês. Eu não consegui entender, doutor Francisco, por que eles vão usar a tornozeleira eletrônica. Eles vão ter, ou então, não vai usar a tornozeleira, mas não pode sair da casa, não pode sair do estado, não pode sair da cidade. Quais são essas medidas cautelares normais sendo postas? Tentando traduzir, porque para variar, teve um juridiquês aí no meio que foi um detalhe técnico que passa meio batido para as pessoas, mas que explica isso. Daquela primeira vez, o habeas corpus havia revogado a prisão preventiva e transformado ela em prisão domiciliar, ou seja, o Estado continuaria sendo de presa. E como presa, ela teria que usar a tornozeleira. Sim. Agora foi revogada a prisão preventiva, ela não está mais presa. Não é que foi convertida em domiciliar, foi revogada. Ou seja, ela responde em liberdade. Se ela está em liberdade, ela não precisa ser monitorada. Então, por isso que ela não vai usar a tornozeleira, tá? Agora, foi uma saída, digamos assim, dos sonhos para o advogado, que é a pessoa entrar dentro do carro, quietinha, sair do presídio. Né? Isso. Isso foi a saída, digamos assim, correta, de você não arriscar que o cliente dê de novo uma declaração e comprometa. E foi o que você falou lá atrás, dia 9 de setembro. Se na primeira saída tivesse ocorrido exatamente isso, ela estava solta há 15 dias. Ela não é presa domiciliar, ela é investigada apenas. Então, agora o termo correto para se referir à situação dela atual? É investigada. Só investigada. Ela é investigada porque ela não foi indiciada ainda. Na realidade, o inquérito acabou e haveria o indiciamento. Mas como o Ministério Público falou, não, volta, eu quero que investigue mais coisas, então o inquérito continua aberto. Então, ela é só investigada. Mas o inquérito continua aberto em cima ainda desses 17 mais a Deolane? Ou desses finalizou, mas agora vão focar em outras pessoas e vai ampliar de outra forma? Não, o inquérito continua aberto em relação a todos. A todos. A todos, com um detalhe muito simples. Quando você investiga 50 pessoas, não basta eu dizer assim, eu tenho aqui uma organização criminosa que fez tal coisa. Não, eu tenho que dizer o seguinte,
Não, tem organização criminosa, o Alex fez tal coisa, a Kátia fez tal coisa, o Matheus fez tal coisa, o Francisco fez tal coisa. Cada um Bem tem a sua direcionado. responsabilidade. Tem que ser bem individual. Se eu misturo tudo, lá na frente da nulidade, o Alex vai falar, não, tá me acusando aqui de uma coisa Mas que eu não não fui fiz. eu. Foi Quem fez fulano. isso, eu acho que Eu foi a era, Kátia. eu era só o motorista, como é que estão falando que eu participei de tudo? Ah. Então tem que estar tudo bem individualizado e você imagina individualizar para 50 pessoas. Muita Por isso que é coisa. uma investigação trabalhosa. Não basta eu dizer, fulano de tal lavou o dinheiro. Não, quem lavou, De em que de jeito? que jeito, em que conta, em fazia que isso? banco. Então cada um tem a sua conduta. Agora, isso começou em Recife, lá em Pernambuco. Depois a gente vê que tem braços em São Paulo, tem em Goiás. Teve na Bahia teve também. na Bahia. Bahia, A gente vai vendo essas regionalizações, é isso? Das Isso, a investigações gente também? teve até em Tocantins. É verdade. A- 10 milhões de reais de uma influenciadora do Tocantins. É verdade, é mesmo. Então a gente vai vendo ramificações, né? Parece que é um movimento realmente nacional, porque você vê, semana passada teve a notícia de que um juiz aqui de São Paulo pediu para analisar os contratos do Neymar e do Felipe Neto. É verdade. Então isso é uma outra linha que está sendo investigada e que até agora, sim, o juiz está analisando, ele ainda não decidiu nada. Então a gente não sabe a decisão que vem dessa análise. Ele pode analisar e achar que não tem problema, como ele pode analisar e também falar que precisa investigar. E tudo isso está na integration ou são agora operações diferentes? Então, na realidade, é o seguinte, elas são operações regionais, tá? Mas todas elas com um foco central, que foi esse início na integration. Tá. Né? Então é um guarda-chuva maior e elas estão agora embaixo Isso, respondendo. porque você começou puxando como? A gente ouve as histórias. Ah, você achou uma caderneta, você achou um pacote de dinheiro e foi se investigar. Vocês se lembram da Lava Jato? Começou lá num Lava Jato de Campinas, Lá em que acharam um Campinas, negocinho, virou um negócio nacional. Aquele negócio foi crescendo É. e da mesma forma essa. Agora, o Neymar estaria sendo investigado em função de quê? Em função da relação com a empresa Blaze, que ele fazia os anúncios, e aí também tem a mesma investigação, se ele era só um influencer que fazia publicidade ou se ele tinha participação nos negócios e se os negócios foram regulares. É a situação dele e do próprio Felipe Neto. E do próprio Gustavo Lima, né?